Essa jornada de trabalho, essa pressão para ter estabilidade financeira, alcançar sucesso, ela vai estar sempre numa dinâmica de ganho. E se você não alcança isso, você é fracassado. Se um aplicativo ele se mostra para você uma ferramenta gratuita, o produto é você, porque você vai fornecer para ele informações que ele vai usar aquilo como pesquisa, entender o seu comportamento enquanto consumidor e vai direcionar para você os produtos que você tem tendências a querer consumir. Porque quando a gente fala sobre um produto específico que está precisando em casa e o telefone está próximo, alguns minutos ou segundos depois aparece um anúncio, uma publicação, algo patrocinado, direcionado àquilo que você estava falando. Quais são os maiores riscos do ponto de vista mental para o trabalhador por aplicativo? Eu vou pegar um pouco o gancho do que você trouxe e trazer isso para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo, né? Que é essa ideia de que o trabalho dignifica a vida do homem como um mantra, que tem um discurso religioso disso também, né? Só que quando isso começa a definir a nossa identidade, essa jornada de trabalho, essa pressão para ter estabilidade financeira, alcançar sucesso, ela vai estar sempre numa dinâmica de ganho. E se você não alcança isso, você é fracassado. Então volta para aquela coisa da autocobrança exagerada, né? É isso que você tá trazendo. É uma necessidade criada, né? E aí a gente traz a perspectiva de que, como a gente não tem patrão gerenciando esse sujeito, ele passa a ser patrão de si mesmo, correto? Então essa autocobrança, ela vem como uma repressão silenciosa de que o trabalho ele precisa ser feito de forma produtiva, exaustivamente, para as metas serem alcançadas. Então essa exploração ela se tornou autoimposta no inconsciente coletivo de quem é autônomo. Se eu não trabalho, eu não produzo. Se eu não produzo, eu não ganho. Se eu não ganho, eu não vou alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Eu não vou ter o carro que eu sempre quis, não vou ter a casa que eu sempre quis, não vou poder pagar a faculdade do meu filho, e etc. Então vem para essa perspectiva. Então a normalização dessa sobrecarga, ela se tornou parte da nossa cultura corporativa, né? Então essas jornadas, ela acompanha o CLT também. Eu vou trazer a realidade, por exemplo, de quem trabalha como CLT, tem os seus direitos garantidos por lei, mas é tão sobrecarregado tanto quanto, só que numa perspectiva do assédio moral. Explodiu na pandemia também a dinâmica do home office. Então, quem mais sofreu nessa dinâmica office foram os profissionais de telemarketing, por exemplo. Eles ficavam em casa fazendo os atendimentos com equipamento telefônico, computador, só que essas horas no computador elas são monitoradas da mesma forma que é monitorado o aplicativo do motorista Uber. Então você precisa avisar, comunicar o tempo todo quando você vai tirar um intervalo para fazer alguma coisa. Então você está sendo vigiado dentro da sua própria casa. Aí são outros problemáticas que surgem. A sua casa deixa de ser seu lugar de descanso, seu lugar de trabalho, automaticamente passa a ser um estressor. Então não tem como você fugir de um ambiente que te adoece por conta desses estressores. Então você não tem tempo hábil para se recuperar. A casa deixa de ser um lugar de descanso. O seu carro parou de ser seu carro de lazer, de passeio, porque ele vai te sempre lembrar da dinâmica do trabalho. Se o aplicativo notificar, como você mesmo falou, né? Estava de férias na praia, precisava descansar e me gerou a curiosidade. O sentimento, as emoções, eles determinam muito mais as nossas decisões do que a gente gostaria de admitir. A gente se acha sempre muito racional para todas as circunstâncias. Mas se você parar para observar conscientemente as decisões que você toma, eu te garanto que mais de 60% delas foram doutrinadas pelas emoções. E as empresas, elas investem muito em inteligência. Inteligência com profissionais da área de psicologia, inclusive, para desenvolver esses produtos, para entender os mecanismos de como funciona a mente humana e você é manipulado. Tem um documentário que aborda muito isso, que se chama O Dilema das Redes, que eu gosto muito de indicar para os meus seguidores no Instagram, porque ele aborda isso, como as grandes plataformas de rede social utilizam esses recursos para manipular as nossas vontades e dizer, e captar tudo aquilo que a gente consome diariamente. Se um aplicativo ele se mostra para você como uma ferramenta gratuita, o produto é você, porque você vai fornecer para ele informações que ele vai usar aquilo como pesquisa e entender o seu comportamento enquanto consumidor e vai direcionar para você os produtos que você tem tendências a querer consumir. Porque quando a gente fala sobre um produto específico que está precisando em casa e o telefone está próximo, alguns minutos ou segundos depois aparece um anúncio, uma publicação, algo patrocinado, direcionado àquilo que você estava falando. Porque você está sendo monitorado também por essa capacidade, entende? Então a gente fica numa dinâmica de produtividade
que é a dinâmica capitalista que a gente vive, né? A gente não fala só do aspecto psicológico, porque a gente tem que encarar a nossa realidade num ponto de vista antropológico também e social. Porque o meio que a gente vive não só envolve o aspecto psicológico, emocional da coisa, envolve o nosso entorno. Então, o nosso ambiente, ele é condicionador de como a gente vai se sentir. Então, isso determina o seu grau de saúde, determina se você tem predisposição a desenvolver uma depressão, ter uma ansiedade generalizada, a desenvolver comorbidades mais graves em relação à saúde mental. Então, pegando um resumo disso e dessa normativa do governo agora, que as empresas que oferecem um trabalho formal, elas têm uma responsabilidade legal mesmo sobre a saúde mental do trabalhador. No caso da Uber, embora exista essa responsabilidade, ou seja, ela, com a sua metodologia, com o seu algoritmo, com o seu modelo de negócio, ela estressa, pressiona, pune e não assume nenhum risco, nenhuma responsabilidade, ela se torna responsável também. Confere. E aí, trazendo essa perspectiva aí, as leis precisam se fazer cumpridas, né? Quando se fala sobre saúde mental, eu vejo muitas empresas fazendo campanhas, principalmente em períodos específicos dos meses, né? Janeiro branco, a gente fala sobre saúde mental. Aí fala sobre setembro amarelo, sobre a prevenção em relação ao suicídio. Eu vejo muitas empresas fazendo campanhas, seguindo essa tendência. Mas até isso virou um movimento comercial, em que a empresa usa, muitas vezes, isso como um discurso para se autopromover, mas nos bastidores não cuida, não acolhe realmente os funcionários, né? Eu canso de ver no consultório eu fazer atendimento com meus pacientes e fazer encaminhamentos para psiquiatra, para fazer um acompanhamento medicamentoso, para ter um intervalo um pouco maior de dias em casa de repouso devido às atribuições e estresse no trabalho, e alguns desses atestados são negados. Então a gente percebe que há uma negligência, há uma visão marginalizada em relação à saúde mental ainda. As pessoas parece que não acreditam naquilo que elas não conseguem ver, porque o adoecimento psíquico ele é subjetivo. Ele não mostra sintomas físicos aparentes inicialmente. A pessoa está triste, cabisbaixa, vai ter supervisor, vai ter líder, administrador que vai dizer que é frescura. Algumas mulheres, por exemplo, que passam pelo período da TPM, né? Algumas sentem dores absurdas. Isso mexe fortemente com o temperamento delas. E isso também é negligenciado. É mal visto na hora de passar por processo seletivo, por exemplo, de ser contratado. Eu já vi isso nos bastidores acontecer. A empresa vê a ficha, falar, entrevistar a candidata e falar: você tá grávida e tal. Porque associa a gravidez da mulher a um risco para a empresa.